A gente já volta daqui a pouco com o André Anelli trazendo o complemento da informação, só que a gente já tem a informação completa. A gente só vai ouvir agora o que falou o secretário executivo justamente sobre essa informação que estava trazendo o André Anelli, os 20 bilhões que pretende arrecadar aí o governo em 2026 em relação aos cortes. Vamos ouvir o que ele falou. Então acho importante que a gente traga por que não dá para aprovar alguma coisa muito genérica do ponto de vista técnico, simplesmente dizer em um único dispositivo de texto, fica a revista, 10%, isso não funciona, porque não é operacional. Então é preciso dar alguma operacionalidade, né? Eu expliquei aqui as técnicas de como fazer isso, e a gente discutiu os valores. E eu pude distinguir entre dois valores que estão colocados que não são valores problemáticos, ou que um tenha defeito ou problema, o outro não. Tá aí o que disse o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Eu quero já começar com a Langani. E aí, é crível esse valor de 20 bilhões em 2026? Corte de benefícios? Langani, o que está acontecendo, hein? Pois é, né? O corte de subsídios, benefícios fiscais, isenções fiscais, é claro que vai gerar uma reação por parte das empresas, dos setores que vão atuar com os seus lobbies no Congresso Nacional, né? Então não sei também até que ponto vão conseguir isso. De qualquer maneira, quando você tira um benefício fiscal da empresa, por mais que seja um benefício para determinado setor, significa na prática um aumento do imposto para aquela empresa. Por mais que ela seja beneficiada em relação aos demais setores, às demais empresas, você está elevando ali a carga tributária para este setor. Então, isso também pode gerar um efeito de aumento de preços, de perda de emprego no setor. Se eu fosse o governo, eu optaria pelo primeiro caminho, que seria desinchar a máquina pública. Hoje mesmo saiu no jornal Estado de São Paulo, Koba, um levantamento de que houve criação de cargos, 273 cargos em 16 estatais pesquisados. Veja, a gente está falando de uma amostra muito pequena e que excluiu Petrobras e que excluiu Caixa Econômica Federal. E foram criados uma série de cargos. Então, eu acredito que dá para, em vez de ir pelo caminho de combater isenção fiscal, que eu acho que tem que ser combatido também, mas num outro momento, comece por desinchar a máquina pública. Por quê? Porque, pelo menos, as empresas têm uma contrapartida para a sociedade ao produzirem bens e serviços. Você é otimista em relação a isso, Segré? Não. E vou tomar o exemplo do CARF. No primeiro ano foi colocada uma modificação no CARF, que é aquele lugar em que o Conselho de Administração da Receita Federal, de coisas vinculadas com tributos, onde tem disputa entre a Receita Federal e o contribuinte, colocaram como que a última palavra seria do governo, o voto Minerva, e que isso permitiria uma arrecadação de 55 bilhões de reais. Acabaram dando uma arrecadação de 500 milhões, nada, 1%. Então, quando faz uma conta, e o governo é ruim de fazer contas, ele te diz, vamos arrecadar 20 bilhões pelos benefícios que serão cortados. Eu acho que benefícios fiscais deveriam ser todos cortados. Corta tudo, absolutamente tudo. E depois volta a ver em função de segmento, região, especificamente. E aí você vai acompanhando um pouco a questão. Isso traz um problema colateral, que muitas empresas deixam de ser competitivas. Muitas empresas, se o mercado permitir, vão colocar essa diferença fiscal no preço, se o mercado deixa essa margem. Isso se transforma num aumento do preço. O aumento do preço é inflação. E não é fácil para o governo ter que administrar na expectativa de, oremos, né? Se a atividade econômica continua a crescer, testosterona, creatina, vamos lá, manda ele na academia, cresce, aumenta a arrecadação e eu vou continuar gastando. Isso já vimos no governo Dilma e o filme termina muito errado. Quando a expectativa é feita por o departamento de marketing ou comercial, vamos vender um monte. Aí vem o financeiro e diz assim, mas vender muito não quer dizer que a gente ganhe. Então, vamos equilibrar um pouco, porque vamos estar vendendo com contribuição marginal negativa. Quanto mais vendemos, mais perdemos. Segura aí a onda, não vende tanto. Isso o governo não faz. Agora são 16 horas e 28 minutos. Quem estiver na rádio vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Por aqui eu quero falar com o Zé Maria Trindade. Zé, é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, ali braço direito do Fernando Haddad, encontrando com o presidente do Congresso.
Você acha mesmo que nesse momento da crise toda entre o IOF, o grande assunto foi o corte de benefícios fiscais e o rendimento que isso vai gerar para 2026? Ou você acha que teve uma conversinha ali tentando já costurar alguma coisa em relação ao IOF, hein, Zé Maria Trindade? Eu conversei com alguns deputados e, inclusive, participaram da reunião, que disseram o seguinte: olha, ele chegou com a bandeira branca nas mãos. E um outro me disse o seguinte: olha, o Fernando Haddad sumiu. Estrategicamente, ele viu que a situação não era boa para ele, então ele mandou o segundo. O secretário executivo é o cara do ministério, né, da administração. O ministro, ele dá entrevistas, se reúne com o presidente, elabora as políticas e quem pega ali no dia a dia é o secretário executivo. Então, assim, a primeira impressão dos deputados de que é uma bandeira branca, uma negociação de bastidores, é sobre o IOF e muito mais do que isso. É um debate sobre a situação fiscal do Brasil. A equipe econômica está tentando mostrar aos líderes no Congresso Nacional de que essa discussão não é do governo Lula, mas é para frente. Em 2027 haverá uma mudança porque entra em vigor a reforma tributária, uma parte da reforma tributária. E aí essa guerra fiscal já estará extinta, mas até lá é preciso equalizar, né? Estamos falando de 2026, né? A LDO está empacada na Câmara. Hoje eu vi a dificuldade de não vai votar até o dia 17, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um mapa de como será o orçamento do ano que vem. Então, há dificuldades. Então, para resumir, o secretário levou a bandeira branca e está pronto a discutir. Agora, a informação mais nova que eu trago é o seguinte: o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do MDB, ele me mostrou assim, a formação muito importante de um grupo na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados para concatenar, juntar ali leis que já estão apresentadas para reduzir e muito o incentivo fiscal. Aí ele fala, todos é impossível, né? Mas nós vamos, palavra do deputado Hildo Rocha, né, do MDB do Maranhão, e é um especialista em orçamento, nós vamos reduzir e muito. E aí ele me mostrou lá que o governo fala em 500 bilhões, mas a Fundação Getúlio Vargas já fala em 800 bilhões de reais em renúncia fiscal. É o custo orçamentário, o custo fiscal, que eles chamam gasto fiscal, que é o dinheiro que se deixa de receber. E o mais interessante que eu fiquei sabendo é que esse grupo está disposto a reduzir os incentivos da Zona Franca de Manaus. Isto é uma situação muito complexa, né? A Zona Franca de Manaus sempre foi aquela coisa intocável, porque se acabar o benefício da Zona Franca, desmonta Manaus. Mas beneficia os centros produtores, os estados industrializados, que pagam mais impostos. Então, a ideia é reduzir ali os incentivos da Zona Franca, limitar a possibilidade de produção na Zona Franca de Manaus com esse custo, né, que é um custo que já está sendo considerado alto demais, e equalizar as renúncias fiscais. E esse grupo não é governista, não.